Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus permaneça envolvendo os nossos corações. Iniciar mais uma semana de estudos, de palestra aqui no Centro Espírito Semeador. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, à espiritualidade benfeitora, para que continue nos protegendo, nos intuindo, nos mostrando o caminho da verdadeira felicidade. Rogamos também, Mestre amado, que nos mostre a coragem, que nos dê força, paciência e resignação para atravessarmos essa fase conturbada que vive o nosso planeta Terra. Que possamos utilizar isso como aprendizado, como escola, para que tenhamos a educação necessária e um dia alcançarmos o reino dos céus. Mestre amado Jesus, continue protegendo essa Casa Espírito Semeador, todos os seus trabalhadores e trabalhadoras que aqui não estão de corpo presente, que possam receber nesse momento as bênçãos de muita paz, de harmonia e de consolação, e que derrame também nas águas colocadas para fluidificar o remédio necessário, tanto para a cura do corpo físico, como para a cura das dores da alma. Permaneça nos protegendo, hoje e sempre, e que assim seja. Então, meus irmãos e minhas irmãs, muito prazer, estamos aqui novamente para mais uma palestra no Centro Espírito Semeador. Hoje temos aí um título, um tema muito interessante, né? Atual, e que vai nos servir aí para mostrar muitos ensinamentos morais, coragem, resignação, especialmente como devemos nos preparar para que um dia ocorra o desprendimento da alma em relação ao corpo, como que podemos encarar essa jornada evolutiva que temos aqui na Terra como uma verdadeira escola, especialmente essa época que estamos vivendo, de pandemia, de tanto sofrimento, dores, de tantas desencarnações. Então vamos buscar sempre levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, e pedir para que tenhamos coragem e resignação para aceitar todos esses obstáculos, todas essas incertezas que nos acometem atualmente. E o tema hoje da nossa palestra é a imortalidade da alma e a desencarnação, né? Então, como que podemos começar a compreender essa imortalidade da alma, né? Porque quando falamos de imortalidade, nós entendemos que a alma não morre, que a morte é apenas do corpo, desse corpo físico, desse invólucro que Deus nos concedeu para que estivéssemos aqui encarnados na Terra. Então, esse tema da transição da vida carnal, dessa vida corporal que estamos vivendo para a vida espiritual, muitas vezes ele nos traz medo, mistérios, inseguranças, né? Incertezas. E a codificação, o espiritismo, vem, na verdade, nos mostrar que não é dessa forma. Vem nos mostrar que a morte do corpo é mais uma etapa do nosso processo evolutivo, que a morte do corpo não é a morte do espírito. Mas o que é interessante é como que se dá essa morte, né? Como que se dá esse desprendimento da alma. Nós sabemos, corpo, temos o nosso corpo, a alma, e a alma, o espírito, é ligado ao corpo através do perispírito. Então, quanto mais o perispírito estiver ligado ao corpo, quanto mais esse fluido magnético estiver ainda com pontos de contato com o corpo, mais longa e talvez dolorosa será essa separação da alma, do espírito em relação ao corpo. Mas uma coisa que é necessária aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é que tenhamos pelo menos a fé, no mínimo a fé de acreditar que, além dessa existência corpórea, nós já passamos outras e vamos passar outras ainda, e sempre estamos em contato com esse mundo espiritual. Nós devemos, além de acreditar que existem espíritos no mundo espiritual, nós estamos na fase de começar a compreender, através da lógica, da razão, do bom senso e dos fatos, compreender em que consiste exatamente essa vida após a morte, a verdadeira vida. Como que se dá esse desprendimento? Como que a alma chega
ao mundo espiritual quando o corpo mais não sobrevive, quando o corpo mais não resistiu. E aqui é interessante que nós temos aquela conhecida lei que é a lei de causa e efeito. Tudo que nós fazemos aqui na Terra, todos os nossos vícios, os nossos defeitos, tudo aquilo que ainda nos impede de progredir, também será levado em consideração no momento da morte do corpo, do desprendimento. Então, a depender do estágio moral que nós estamos, do estágio moral da nossa alma, do nosso espírito, nós teremos um desprendimento talvez mais leve, mais sereno, ao passo que, enquanto estivermos apegados, enraizados à matéria, buscando muitas vezes o ter, que é difícil até nessa época, né, porque nós estamos aí preocupados com essa pandemia, mas quando nós procuramos apenas o egoísmo, ao invés de nos melhorarmos, procuramos ainda a maledicência, o julgamento alheio, nós estamos, na verdade, o quê? Provocando essa perturbação dolorosa que teremos com a morte do corpo. Porque nós sabemos, podemos fazer todo tipo de viagem hoje. Hoje não, né? Antes da pandemia. Mas a única viagem que nós não podemos evitar, qual é? A do espírito, quando o corpo não suporta mais. É quando ocorre esse desprendimento. No momento do desprendimento, se tivermos ali muitos pontos de contatos do corpo com o perispírito, isso com certeza vai tornar mais dolorosa essa separação. Isso com certeza vai tornar mais, vai trazer um sofrimento para a alma, porque nós sabemos que quem sofre, meus irmãos, é o espírito, a alma. O corpo é apenas um instrumento dessa dor. O paciente verdadeiro dessa dor é o espírito. O corpo serve ali como um instrumento. Então, o que devemos buscar nessa encarnação, na atual, né? Com a qual devemos aqui, claro, nos preocupar para nos melhorar e, claro, saber que na hora da desencarnação teremos talvez um desprendimento mais leve. Praticar o bem. Vamos buscar praticar o bem. A caridade, auxiliar o próximo, buscar ser o ser espiritual, buscar a nossa essência. Porque enquanto estivermos ainda muito apegados à matéria, nós precisamos da matéria para sobreviver aqui na Terra. Nós não podemos colocar isso como prioridade. Porque senão no momento do desencarno, no momento da morte do corpo, o espírito ainda vai estar confuso. Ele muitas vezes não vai aceitar aquela morte. Muitas vezes ele vai ver o corpo se decompondo ali e acreditando estar vivo. Por quê? Porque é o apego à matéria, essa cegueira que muitas vezes nós temos de acreditar que a única vida que nós temos é essa aqui. Nós devemos ver além dessa vida, meus irmãos, para que possamos compreender esse desprendimento de uma forma racional, e não é fácil quando chega, claro, o momento, nós devemos primeiro acreditar na vida futura. Compreender que Deus, na sua infinita bondade e justiça, não castiga nenhum de seus filhos. O que muitas vezes ouvimos aí que Deus castigou, nós sabemos que não é castigo. Nós estamos aqui cumprindo ou reparando os defeitos, os nossos erros do passado. Nós estamos aqui buscando melhorar. E quanto mais buscarmos essa transformação moral íntima, nossa, de forma sincera, buscarmos essa transformação de uma forma verdadeira, com certeza estaremos aí construindo essa felicidade que nos aguarda com o desprendimento da alma em relação ao corpo. Então a alma não morre, ela sofre os efeitos do apego material do corpo, ela sofre os efeitos dos vícios que aquele corpo ainda carrega, que aquele invólucro ainda não conseguiu se desgarrar. E é interessante que nós devemos dar muito valor à palavra. Nós estamos aqui encarnados na Terra e dependemos da palavra para nos expressar. Então é interessante que muitas vezes, ao invés de respondermos uma ofensa, quando estamos, agora não na pandemia, mas reunidos em alguma roda de amigos, e muitas vezes começa-se a falar mal do próximo, a maledicência a reinar absoluta naquela roda, devemos o quê? Nos calar. Devemos buscar evitar
apontar o defeito alheio. Porque isso, no momento do desencarne, com certeza vai trazer muita dor, muito sofrimento. Porque aquele que ofende o próximo, aquele que fala mal do próximo, é porque muitas vezes ou quer estar no lugar do próximo, ou não alcançou, talvez, o desenvolvimento, seja ele moral, financeiro, material desse próximo. Quando nós não procuramos nos melhorar e sim atingir o próximo, nós estamos talvez provocando essa dor no momento da desencarnação. E sabemos que a morte traz medo. Sabemos que a morte do corpo ainda é um tema que, quando se fala, todos respeitam, dado o medo que muitas vezes nós fomos criados quanto à morte. Os costumes, velórios e por aí vai. Todo aquele ritual que envolve a morte só traz mais ainda isso, o medo. E qual é a chave que nós temos, o instrumento que nós temos para começar a desfazer esse medo que não é de uma hora para outra? É o Espiritismo. É a doutrina espírita, meus irmãos. Mas não é o espiritismo de ocasião, é o espiritismo verdadeiro. É o espírita que se dedica à abnegação, à evocação de Deus, de Jesus Cristo. É você se entregar para a doutrina. Porque quando começamos a entender o que o Espiritismo está nos mostrando, nós começamos a desfazer esses medos, a desfazer o medo da morte. Porque nós sabemos, meus irmãos, a morte do corpo é a liberdade do espírito. A morte do corpo permite que o espírito retorne à verdadeira pátria. Agora, esse retorno vai ser mais ou menos doloroso conforme o bem e o mal que ele praticou aqui durante a sua vida corpórea. Até porque o mal não foi Deus quem criou. O mal, que nós sabemos que é a ausência do bem, foi criado por nós, pela raça humana, pelo homem. Deus nunca criou o mal. Deus nunca fez mal para nenhum dos seus filhos. Mas quando nós praticamos o mal, nós sabemos que a nossa consciência fica pesada. Muitas vezes nós praticamos o mal sem que ninguém saiba, sem que ninguém veja. Mas quem que vê? Deus. Nosso anjo da guarda. Os espíritos que estão pululando ali no momento em que esse mal foi praticado, seja ele qual for. Porque no mundo espiritual, quando ocorre o desprendimento, meus irmãos, nós sabemos que lá não tem como esconder. Lá a hipocrisia, ela é desvendada. A falsidade no mundo espiritual, nós sabemos, ela é colocada para todos. Então, por que ainda insistirmos em praticar esses vícios aqui encarnados? Por que não aproveitamos o Espiritismo, essa casa espírito semeador que tanto nos acolhe, nos instrui, nos mostra o caminho que Jesus deixou? Por que ainda insistimos? Por causa da nossa inferioridade. Porque muitas vezes somos teimosos, muitas vezes insistimos nos nossos erros. E ao acreditarmos, passarmos a acreditar que a alma é imortal, que a morte é mais uma etapa desse processo evolutivo, nós começaremos a viver de outra forma. Nós começaremos a dar menos importância às coisas materiais. Começaremos a dar mais importância, relevância àquilo que realmente Jesus nos mostrou, que é o quê? A prática do amor ao próximo. A prática do bem, sem qualquer condição. É quando você encontra na doutrina o consolo, a explicação do que viemos fazer, o que estamos aqui fazendo e para onde vamos. Quando nós começamos a acreditar nessa vida futura, meus irmãos, minhas irmãs, quando nós começamos a compreender, através da lógica e da razão, o que é a verdadeira felicidade, nós com certeza estaremos aí trazendo para nós mesmos um conforto no momento do desprendimento. Agora a morte, ela nos traz esse medo por quê? Ela nos traz esse medo justamente porque nós somos muito apegados ao corpo. Porque nós achamos que com a morte do corpo não mais existe nada. Que a única vida é essa. E nós sabemos que tem uma lição no Evangelho, um capítulo no Evangelho, que eu não me recordo o número do capítulo, mas recordo o número do título. Há várias moradas na casa de meu Pai. E quando nós nos debruçamos sobre a leitura desse capítulo, é tão consolador
que você vê que a Terra é como se fosse um grão de areia perto do oceano, mas não num tom de menosprezo. É porque existem tantos outros mundos, tantos outros planetas, que isso faz o quê? Abastecer em nós uma vontade de um dia alcançar esses planetas superiores, esses mundos superiores. Por exemplo, estamos aqui hoje na Terra vivendo essa pandemia. Quantos de nós estamos fazendo preces para os nossos irmãos que estão desencarnando? Quantos de nós, meus irmãos, estamos acordando e agradecendo ao pôr os pés no chão de estar vivo em razão dessa desencarnação coletiva, em detrimento dessa desencarnação coletiva que está nos desígnios de Deus? Então, muitas vezes nós nem agradecemos a Deus a vida que Ele nos deu, porque procuremos, a partir de hoje ou de amanhã, que seja, cada um tem o seu momento, mas que procuremos acordar todos os dias e agradecer de estarmos vivos, de estarmos encarnados em um corpo que Deus nos concedeu. Porque quanto mais nos revoltarmos contra Deus, quanto mais atribuirmos a Deus os nossos fracassos, as nossas desilusões, essas mortes que vêm ocorrendo, mais estamos indo contra os ensinamentos que Jesus nos trouxe quando aqui esteve. E é interessante que uma das coisas que ainda nos deixa arraigado, apegado à matéria, nós sabemos, é esse preconceito que ainda existe na Terra. Esse preconceito de raça, esse preconceito quanto à cor, esse preconceito quanto à opção sexual, esse preconceito quanto à condição social. Nós estamos vendo que esse vírus, que essa pandemia, ela não escolhe quem quer que seja. Nós somos todos iguais. Até hoje nós temos preconceitos na Terra, meus irmãos. Em uma Terra regenerada, em um planeta regenerado, nós não podemos admitir qualquer tipo de preconceito. Jesus, quando aqui esteve, ele andou com todos. Jesus, quando aqui esteve, ele curou todos, sem se preocupar quem era, que cor era, qual. Por quê? Porque nós sabemos que a verdadeira igualdade não é aquela da lei humana, que não é uma igualdade divina. A verdadeira igualdade é aquela que decorre da lei de Deus. É aquela que decorre da lei divina. Até porque quando a alma se desprende, quando ocorre o desencarne, no mundo espiritual não existe o sexo dos espíritos. Não existe a cor do espírito. O que existe ali é comunhão de pensamento, afinidade de condutas, pensamentos voltados para o bem. E é interessante que tem uma historinha que ela diz o seguinte: uma criança de aproximadamente 2 anos a criança acabou de desfraldar, e os pais ali todos, os dois empolgados, né, que a criança desfraldou com 2 anos, levaram ela para uma loja de boneca, para ela escolher uma boneca. Tendo em vista que ela desfraldou, os pais entenderam por bem ali conferir um presente para ela. Pois bem, essa criança foi até essa loja de boneca. Chegando lá, a primeira boneca que ela escolheu era uma boneca negra, com um jaleco branco e um estetoscópio pendurado, um cabelo lindíssimo, cheio de cachos. Ela escolheu aquela boneca. Chegando no caixa, a moça do caixa estranhou e logo perguntou para a criança e para a mãe: essa boneca é para presente? E a mãe interviu e disse: não, é para minha filha mesmo. E aquele preconceito, né, que muitas vezes reina em nós, insistiu essa moça: mas então é para você levar para uma amiga, alguma coisa nesse sentido? Por que você escolheu essa boneca? Ela não se parece com você? No momento em que a mãe ia novamente um pouco já nervosa, interferir, e a menina de 2 anos, né, é uma história mais com ensinamento moral, interromper e disse: não, essa boneca eu escolhi porque ela é linda igual eu. Eu escolhi porque o jaleco dela é lindo, o cabelo é bonito e eu gostei do estetoscópio dela. Isso aqui, meus irmãos, chega até a arrepiar. Por quê? Porque aquela criança não estava preocupada com a cor da boneca. Em nenhum momento ela se preocupou com a cor da boneca. Ela simplesmente escolheu ali porque ela gostou. É a inocência infantil isso. É acabar com esse preconceito. Você taxar uma pessoa em razão da origem social dela, da
cor da pele dela. Até como disse Einstein, né, quando ele preencheu lá um dos formulários dele de ingresso na universidade, a qual raça você pertence? À humanidade. Eu pertenço à raça humana. Como que nós queremos buscar um desencarne tranquilo, ingressar no mundo espiritual de forma tranquila, se a gente ainda tem esses preconceitos enraizados no nosso coração? Porque muitas vezes é o adulto que faz a criança ser preconceituosa. Muitas vezes aquela criança ela ainda está numa fase de formação em que ela sequer entende o que lhe está sendo falado e ela vai seguindo os ensinamentos, diferenciando, se tornando uma criança muitas vezes seletiva. E essa historinha ela é interessante que ela nos mostra esse fundo moral, que não existe importância material quanto à cor, essa opção. Não, o que importa é o quê? É amarmos uns aos outros, é amar o próximo como a nós mesmos. Amar, inclusive, o que é mais difícil, os nossos inimigos. Amar aquele que nos ofendeu, porque nós sabemos, quanto mais alimentarmos o ódio, a vingança contra aquele que nos ofendeu, mais estaremos criando débitos, dívidas, mais estaremos nos afundando em dores, em sofrimentos, naquele lamaçal que o Céu e o Inferno, o livro Céu e o Inferno relata quando fala do purgatório, que é aquele sofrimento, muitas vezes, em que se tem sede e não tem água, que é aquele sofrimento do espírito que ele tem fome, ele tem dor, mas não tem onde se acalmar. Ele não consegue. Por quê? Porque ele está tão enraizado ainda na matéria que o desprendimento foi tão abrupto, foi tão violento, que ele sequer ele está reconhecendo se ele é espírito ou se ele ainda é humano. Então vamos procurar construir em nós virtudes, ou desenvolver as virtudes que já existem. Até porque sabemos que defeitos todos temos, senão não estaríamos aqui. Erros todos ainda cometemos. Mas nós devemos buscar o quê? Diminuir esses erros. Extirpar esses defeitos que ainda temos. Porque se não construirmos só virtudes, se não buscarmos realmente a prática do bem, o desprendimento da alma com o corpo, com certeza vai ser doloroso, vai ser lento. Muitas vezes o espírito vai ter aquela imagem que nós vemos lá no Céu e Inferno do corpo putrefando, aquela imagem triste em que o espírito ali grita, esperneia e ninguém lhe ouve. Aquela imagem em que o espírito pede uma atenção e ninguém pode dar para ele. E não podemos aqui também nos esquecer dessa questão que envolve a prática, não da benevolência com falsidade, mas a prática, muitas vezes, de condutas que aos olhos do homem parecem boas, benevolentes, mas dentro ali do coração, a origem mesmo daquela conduta não é das melhores. Quando ocorre o desprendimento, acabou. Ali não tem como esconder. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque quando vamos ajudar alguém, fazer a caridade, nós não temos que chamar, como se diz, né, brincando aqui, a imprensa. A pessoa já está numa situação tão difícil, tão miserável, que qualquer outra coisa que venha ali a filmar, a tirar foto, a mostrar o que está sendo feito, você vai humilhar mais essa pessoa. Devemos fazer a benevolência, a caridade de uma forma silenciosa, de uma forma em que não precisamos do aplauso dos homens. Não devemos ajudar o próximo, fazer uma caridade, levar uma cesta básica e com isso esperar o quê? Os tambores rufarem porque nós somos os caridosos. Principalmente em época de redes sociais, em que vemos muitas caridades sendo feitas, isso é muito bom, né? Mas muitas vezes nós percebemos que o que está ali é outro interesse. Quer dor maior do que no momento do desprendimento, aquela alma, aquele espírito que, querendo ou não, materialmente ajudou aquelas pessoas, mas por dentro estava ali buscando um interesse, ser reconhecido, buscando até a depender de uma promoção em um determinado cargo, a gente não sabe. O que Jesus nos mostrou é o quê? Que o bem, a caridade deve ser feita de forma desinteressada. O bem e a caridade não existe preço para se praticar. Jesus, quando aqui esteve, cobrou por alguma das curas que ele fez? Não. Jesus, quando aqui esteve, ele buscou ser reconhecido como
alguém que curava, que fazia caridade, de forma alguma. Fez tudo de forma silenciosa. Fez tudo de forma sincera. Apesar do que, claro, é um espírito da mais elevada ordem. E hoje nós sabemos, nós temos antes de Cristo, a história antes dele e depois dele. Por isso que o bem vence o mal. Na verdade, o bem não vence o mal. O bem sempre prevalece, porque o mal foi nós que criamos. O mal, ele surge de dentro de nós, meus irmãos, em uma briga de trânsito, em uma briga com o vizinho, com o colega de trabalho, com o familiar. É difícil no momento da discussão, da exaltação? É. Mas o que nós devemos buscar? Nos acalmar, serenar os nossos pensamentos, buscar construir dentro de nós essa ponte de valores que nunca morrem, de valores imortais. Porque quando chegarmos ao reino dos céus, o que será questionado de nós? O que nós fizemos ou o que nós adquirimos? O que será cobrado de nós se nós aqui construímos impérios, palacetes, adquirimos, ou vai se perguntar, qual o bem que você fez? Você aliviou as lágrimas do seu irmão? Você aliviou a dor daquela criança? Ou você só se preocupou em ter e competir? Porque a lei de Deus é justa, mas não é essa justiça dos homens. A justiça de Deus é diferente, ela é igualitária. A justiça de Deus, ela leva em conta o quê, meus irmãos? A meritocracia. A justiça divina, ela é tão importante para conhecermos essa questão do desprendimento, porque a justiça divina, ela não traz privilégios. Ela não privilegia ninguém. Ninguém alcança a perfeição, ninguém chega na condição de espírito puro, de espírito da mais elevada ordem, que não seja passando por todos os obstáculos, por todas as dificuldades que todos aqueles que ali chegaram passaram. Porque Deus nos cria simples e ignorantes. Deus nos cria iguais, perfectíveis, com uma jornada evolutiva pela frente. As várias moradas na casa do Pai servem para isso, para que possamos aprimorar o nosso ensinamento, a nossa compreensão, o nosso conhecimento. Quanto mais estivermos praticando o bem de forma interesseira, de forma a aguardar o aplauso dos homens, mais no momento desse desprendimento teremos aí dores, sofrimentos e por aí vai. E quando falamos dessa perturbação, desse desprendimento do corpo, desprendimento da alma em relação ao corpo, quando ocorre a morte do corpo, nós sabemos que a morte é do corpo, o corpo retorna ao fluido cósmico universal. O Livro dos Espíritos, na questão 165, ele vai nos trazer o seguinte. Kardec pergunta para os espíritos: o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Olha que interessante. O Livro dos Espíritos aqui, nós sabemos, são perguntas que Kardec fazia aos espíritos superiores e eles nos davam essas respostas. Racional, lógico e sempre baseada no bom senso e nos fatos. Então, esse conhecimento do espiritismo, conhecer e raciocinar, compreender o espiritismo, é isso que Kardec pergunta, auxilia ou não na duração mais ou menos longa da perturbação? E a resposta é bem simples, não vou ler a resposta toda, só as duas primeiras linhas. Influência muito grande, porque o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Olha que importante que essa resposta, a consciência tranquila, meus irmãos. Nós, principalmente o verdadeiro espírita, aquele que, além de praticar a doutrina, pratica atos buscando os ensinamentos de Deus, com certeza terá um desprendimento mais leve. Cada um tem o seu, a individualidade de cada um, mas esse desprendimento ele vai se tornando mais leve quando nós começamos a compreender o que é praticar o bem, o que é ter a consciência tranquila, o que é nos melhorar moralmente. Por exemplo, quando você é ofendido, você recebe uma ofensa, qual que é a sua primeira reação? Devolver com outra ofensa, ou falar que aquela pessoa é isso e aquilo. Quando o correto seria o quê? Jesus disse para não sermos bobos,
Mas o correto muitas vezes se calar, responder talvez, acho melhor a gente não conversar assim, vamos tentar. Você tem que ser pacificador. Nós temos que ser pacificadores, como Gandhi foi, como Madre Teresa de Calcutá foi, com as palavras. Com as palavras você constrói virtudes indestrutíveis, mas com o coração você constrói virtudes eternas, meus irmãos. Com as palavras, unida à verdadeira sinceridade do coração, você busca resultados jamais vistos materialmente. Os resultados que você busca muitas vezes no âmbito material não chega sequer aos pés do que é você buscar uma graça obtida com a superação de um vício. Quando você conhece o Espiritismo, uma casa espírita te acolhe com tanto amor, com tanta sinceridade, você nunca mais vai seguir o caminho errado. Você vai continuar com seus defeitos, é normal. Mas com certeza você vai começar o quê? A extirpá-los. Você vai começar a se controlar mais. Agora, isso é fácil, meus irmãos? Não é. Nós estamos no meio de uma pandemia. Todos queremos estar aqui presente na Casa Espírita Semeador, mas vamos aproveitar esse momento de tanta dificuldade, de estarmos vivos para isso, para praticarmos mais ainda o bem. Mas como que eu vou praticar o bem se eu estou dentro de casa em uma pandemia? Nossa, quantas coisas que nós temos para praticar. Quantas virtudes temos afloradas em nós que essa pandemia está nos mostrando. Por exemplo, o que ela está nos mostrando? A igualdade. Está nos mostrando essa naturalidade da morte. Que a morte, ela vai chegar para todo mundo. E como está chegando hoje com essa dor, é para nos mostrar que a morte do corpo, além de ser essa libertação do espírito, quanto menos reclamarmos dela, mais estaremos preparados para esse desprendimento. E quando ocorre a morte natural do corpo? A morte decorrente de um acidente? Então, o Céu e o Inferno, no capítulo 1, vai nos trazer isso da segunda parte da transição. As mortes violentas, as rupturas violentas, os suicidas, meus irmãos. Tanto falado em todos os estudos e palestras aqui, por todos os nossos irmãos palestrantes, falando do suicídio, dessa verdadeira violação à lei de Deus. E claro que não falamos isso criticando quem se suicida ou quem tem algum parente com quem se suicidou, de forma alguma. Falamos isso para mostrar que esse suicídio, na verdade, ele vai provocar um desprendimento ali da alma com o corpo muito violento, demorado. A ruptura ali vai se estender muitas vezes por anos, meses, que esse espírito vai chegar, vai ter a realidade do que aconteceu. Por quê? Porque ele precisa do arrependimento. E o arrependimento ele é muito difícil para espírito endurecido. O orgulho não deixa se arrepender. O orgulho, ele é aquele véu contrário ao arrependimento. O orgulho, ele abafa o arrependimento. Quem já viu um orgulhoso se arrepender? Quem já viu um orgulhoso ser humilde? Não tem como. A humildade é a antítese do orgulho. As nossas virtudes, nós temos aqui. O negócio é o que, meus irmãos? É praticarmos. É mostrarmos, não apenas bater no peito e dizermos, somos cristãos, sigo Jesus, eu faço o bem. Não. Isso aos olhos de Deus não tem tanto valor. O que tem valor aos olhos de Deus é o quê? É a verdadeira transformação. Essa transformação moral que vai te dar conhecimento para, no momento do desencarne, você poder ali acreditar e despedir, se for possível, das pessoas que aqui estão de uma forma serena, muitas vezes com reclamações e convulsões ali naturais do corpo. Esse desprendimento ele só vai ser doloroso, longo, se nós continuarmos ainda apegados ao egoísmo, ao orgulho, à inveja, à maledicência, como nós dissemos aqui. Quer coisa pior que a maledicência? Muitas vezes rodas de amigos, rodas sociais, né, que nós temos, em que ali você, quando se depara com, vamos dizer, a pauta da conversa, é só, desculpa a expressão, moer o próximo, é só falar mal do próximo. Isso é saudável? Isso nós estamos buscando um desprendimento leve para o nosso corpo, para a nossa alma, quando ocorre de forma alguma.
Porque aquilo ali vai ficando gravado na consciência. Aquilo ali vai acometendo o espírito de tal forma que o principal, você vai chamando amigos, mas amigos inferiores do mundo espiritual. Quando nós ainda buscarmos insistir nesses vícios, especialmente da maledicência, não podemos esquecer o quê? Estamos sendo o quê? Observados. Nós somos observados por espíritos inferiores, porque nós estamos dando sintonia para esse tipo de espírito, meus irmãos. Vamos buscar praticar a resignação, para que tenhamos esse desprendimento leve, tranquilo. E o que é essa resignação? Que também é muito falada aqui nas palestras, nos estudos. A resignação significa você aceitar os sofrimentos, os obstáculos que lhe são impostos sem murmurar, sem reclamar. Entender que aquilo é para o seu progresso moral, entender que aquilo é um aprendizado. Ah, mas falar é fácil. Na hora que acontece, Frederico, olha, eu não consigo. É assim. Mas só de você reconhecer que você tentou ali, entendeu? Superar aquele problema, pense, faça uma prece, porque acontece. Peça para Deus, me coloque de novo em uma situação em que eu vou melhorar. Você pode ter certeza, algumas horas, um dia vai acontecer. E muitas vezes você não vai superar. É assim, porque você está se arrependendo. Porque você está deixando o seu orgulho de lado. O egoísmo de lado. Quando nós, em uma, de novo, discussão de trânsito, quando alguém nos xinga, buzina pra gente, muitas vezes a gente está certo ou errado, não importa. Qual deve ser a nossa conduta? Ficar calado, seguir nosso caminho. Ah, mas na hora meu sangue sobe. Esse é o negócio. É o tal do sangue material. É aquele nervosismo que não leva a nada. É aquele nervosismo que vai mexer com todas as células do seu corpo e vai te trazer doenças, vai te trazer preocupações, vai te trazer principalmente o quê? Sofrimento. Porque você vai raciocinar de que forma? Se eu discutir ali, se eu vou revidar ou não, o que isso vai mudar? Então, sejamos inteligentes e coerentes, resignados como Cristo foi, como sempre falamos aqui. Não existe exemplo de resignação igual ao do Cristo. Não existe. Crucificado, humilhado, entre tantas outras, e ainda pediu o quê? Perdão. Pai, eles não sabem o que fazem. E no livro Céu e Inferno tem um exemplo interessante, que eu sempre gosto de falar rapidamente, que é do Marcelo, daquele menino das expiações terrestres, que tinha lá entre 8 e 10 anos, e pediu para encarnar naquela situação para depurar o seu espírito. Ele estava numa situação tão dramática em um hospital, numa província, se eu não me engano, da França, não lembro o país, definhando, o corpo magro, os ossos saltando aos olhos, e um médico como se diz, sentiu pena dele, mas não pena de dó, mas sentiu pena em sentido dessa dor dessa criança e o que ele fazia. A disposição intelectual desse Marcelo, que está lá no Céu e Inferno, no capítulo das expiações terrestres. Porque ele sofria tanto, que ele pedia para esse médico, aqui é o desenvolvimento desse menino, ele pedia para esse médico o quê? Remédio para ele não gritar. Doutor, me dá mais um remédio para que eu possa dormir e não incomodar o próximo. E depois ele foi evocado na Sociedade de Paris e deu a explicação, o ensinamento moral, que ele já tinha sido rei, que ele já tinha humilhado, que ele já tinha menosprezado. E agora ele estava o quê? Ele pediu, depois de tantas existências, para encarnar no corpo daquela forma, para encarnar naquele sofrimento, que ele estava na fase final de depuração do seu espírito. E o mais importante, até para o tema da palestra, como que se deu o desprendimento desse menino da forma mais leve possível. Ele estava naquele corpo sofrendo, o corpo se contorceu e ele o quê? Planou no mundo espiritual. Ele já está numa evolução que nós não temos conhecimento. Nós não sabemos as sensações da áurea de felicidade do plano espiritual. Nós estamos num mundo que nos limita as nossas faculdades. Mas que tenhamos a consciência que o Espiritismo nos traz de quê? De que isso realmente é real. Nós temos que crer. Porque se a gente não crê, tudo que é falado aqui, com todo respeito, meus irmãos, não vai servir para nada.
Vamos buscar, então, construir esses valores, construir dentro de nós essas virtudes, especialmente nessa época difícil que estamos passando. Vamos procurar ler a doutrina, a codificação, mas não aquela leitura automática. Vamos procurar ler de uma forma prazerosa, compreender, especialmente o livro Céu e Inferno, o Evangelho. Ali, eu até digo, né, ali são instrumentos ali que nos mostram o caminho. Como você deve seguir? Cada um tem a sua individualidade. E o desprendimento desse menino Marcelo, lá no livro Céu e Inferno relata, e depois ele é evocado, ele veio justamente para mostrar isso. Ele vem e diz, eu não vim para instruir vocês, eu vim para consolar, para mostrar para vocês que o corpo material é mais um invólucro, uma etapa da nossa jornada evolutiva. Para que você tenha esse desprendimento, acreditar na imortalidade da alma, primeiro, crer em Deus. Não é crer no Espiritismo, é crer em Deus. O que o Espiritismo nos mostra, e o Espiritismo nunca veio dizer que é o dono da verdade, nós sabemos disso. Mas o Espiritismo vem nos mostrar que depois dessa vida, nós temos a verdadeira vida. Como que se opera essa transição do mundo material para o mundo espiritual? Acredito, meus irmãos, que consolo maior que esse eu acho que não existe. Eu acho que quando nós começamos a enfrentar a morte do corpo, seja nossa, de parentes, de amigos, de uma forma racional, sob o crivo da lógica e da razão, muitas dores serão enterradas. Porque nós vamos reencontrar no mundo espiritual aqueles que verdadeiramente amamos aqui na Terra. Quando acreditamos que estamos aqui apenas em uma viagem, uma etapa, né? Quando ocorre a morte do corpo, quando essa transição é lenta, gradual, e não traz muitas dores, é rápida, né? E não traz muitas dores, é como se acordar de um sono longo, profundo. O espírito, muitas vezes, a depender do seu grau evolutivo, da evolução daquela alma, do estado moral daquela alma, ele pode até presenciar a própria morte, o próprio velório, em casos excepcionais que o Céu e o Inferno nos mostra, em que até o senhor Samson, né, mostra muito bem isso. Ele pede, antes dele vir a desencarnar, que quando ocorrer o desencarne, que ele seja invocado, para ele poder o quê? Olha essa caridade, para ele poder mostrar como que é essa transição, como que é o desprendimento. É essa a beleza do Espiritismo. Ele não trabalha com alegorias. O Espiritismo trabalha com fatos reais. Só nos relata o que espíritos que foram para o outro lado passaram. O exemplo do Sr. Samson é interessantíssimo no livro Céu e Inferno, em que ele ali traz detalhadamente como que se deu essa transição do corpo para o mundo espiritual. Então, meus irmãos, vamos finalizando aqui a nossa palestra, tema da mais absoluta importância, acredito. E eu separei aqui, eu tenho como que eu posso dizer, uma predileção muito grande por Santo Agostinho. Eu acho muito racional o que ele fala e da forma que ele fala, nos mostrando, sem alegoria. Eu acho as mensagens de Santo Agostinho muito elevadas. E, particularmente, ela me auxilia bastante. Acho que todos nós devemos ler Santo Agostinho. Ele diz o seguinte, no livro Céu e Inferno. Mensagem final aqui que eu separei para vocês, rapidamente, não vou me alongar tanto. Agora vou dizer-vos algumas palavras sobre aqueles para os quais este estado é uma provação, que é o que nós vivemos hoje. Como ela é penosa. Eles se julgam, dos espíritos, que ainda se julgam vivos. Eles se julgam vivos e bem vivos, possuindo um corpo capaz de sentir e saborear os prazeres da terra. E quando suas mãos querem tocá-los, as mãos se dissolvem. Quando querem aproximar os lábios de uma taça ou de uma fruta, os lábios se aniquilam. Eles veem, eles querem tocar, mas não podem sentir nem tocar. Aí no final ele diz, orai, pois, incessantemente por esses na hora final. Seus olhos fechar-se-ão, e eles dormirão no espaço, como dormiam na terra, e ao despertar, encontrarão não mais um juiz severo, olha o consolo, mas um pai compassivo, lhes assinando novas obras
e novos destinos. Então, meus irmãos, que possamos apreender todas essas lições da codificação, do Espiritismo, que possamos enfrentar essa morte do corpo de uma forma alegre, eu sei que é difícil, mas de uma forma inteligente, racional, e que não tenhamos mais tanto medo, receio da morte do corpo, porque a verdadeira vida, nós sabemos, é a vida espiritual. Então vamos aqui, encerrando mais uma palestra na Casa Espírito Semeador, agradecer ao Mestre Jesus, a espiritualidade benfeitora que nos acompanhou e que nos acompanha, que possa nesse momento derramar em todos os lares desse planeta Terra, em todos os pontos onde impera o sofrimento, a agonia, a desilusão, a falta de coragem, que todos esses lugares recebam um pontinho de consolação, de esperança, Mestre amado Jesus, que possamos superar essa época de pandemia de uma forma resignada, agradecendo a Deus nosso Pai por nos provar, agradecendo a Deus nosso Pai a oportunidade de podermos depurar nosso espírito nessas situações adversas. Rogamos também, Mestre amado, que visite todas as casas dos trabalhadores e trabalhadoras da Casa Espírito Semeador, que as águas colocadas para fluidificar recebam nesse momento o remédio necessário, tanto para a cura do corpo físico, como para a cura das dores da alma. E que tenhamos aí uma semana de muita paz, alegria e de felicidade. Permaneça nos protegendo, Mestre amado Jesus, hoje e sempre, e que assim seja.